Em menos de uma década, o Califado Omíada conquistou quase toda a Península Ibérica, um território que Roma levou 2 séculos para dominar. Toledo caiu, Sevilha caiu, Mérida resistiu alguns meses e também caiu. Os exércitos que partiram do norte da África varreram resistências, negociaram rendições e avançaram sem parar, até chegar a um lugar onde simplesmente pararam. Uma faixa de montanha no extremo norte da península, fria, úmida, de acesso difícil e produção agrícola limitada. Um território pouco urbanizado, longe das grandes rotas comerciais, longe dos centros que o califado considerava não valer a pena o esforço de administrar, de tributar, de controlar. Os exércitos muçulmanos nunca consolidaram um controle estável sobre as serras mais interiores. As fontes islâmicas da época são silenciosas sobre a razão exata. O que sabemos é que depois de assegurarem as zonas mais ricas do sul da península, as energias militares do califado se voltaram para novas campanhas para lá dos Pirineus, em direção a Septimânia e Aquitânia. As montanhas do extremo norte da península ficaram, por agora, na margem do mapa de prioridades de Damasco. Foi essa decisão que mudou tudo. Porque foi exatamente nesse território que ninguém disputava que um punhado de refugiados visigóticos, clérigos que fugiam com as relíquias dos seus santos e camponeses sem nome na história decidiram que não havia mais para onde correr. O que nasceu naquelas montanhas não tinha ainda um nome, nem os que o viveram sabiam o que estavam a construir. Mas sem aquelas decisões, tomadas naquele território que ninguém queria, 8 séculos depois, abriria caminho para Portugal. Quando Toledo caiu diante de Tariq ibn Ziyad em 711, o reino visigótico não desapareceu de uma vez. Desintegrou-se em pedaços, e cada pedaço reagiu de uma forma diferente. Uma parte da nobreza negociou. As condições oferecidas pelo califado omíada eram, pelo padrão da época, pragmaticamente generosas. Quem aceitasse a autoridade islâmica poderia conservar suas terras, praticar o cristianismo e manter uma autonomia administrativa limitada, mediante o pagamento de um tributo chamado jizya, um imposto específico cobrado dos não-muçulmanos que sinalizava, para além da obrigação fiscal, a aceitação formal de uma posição subordinada dentro da nova ordem. Muitos senhores visigóticos assinaram esse acordo sem hesitar, e alguns deles mantiveram suas posições por gerações dentro da nova ordem. A historiografia moderna chama esses cristãos que permaneceram sob domínio islâmico de moçárabes, palavra que deriva do árabe mustarrib, algo próximo de aquele que adotou os modos árabes. Mas havia os que não aceitaram, e para esses restava uma única direção: norte. A fuga não foi um movimento organizado, não havia liderança central, plano de retirada ou rota estabelecida. O que existe nos registros são fragmentos, bispos que abandonaram suas dioceses carregando relíquias de santos, consideradas não apenas objetos sagrados, mas âncoras de identidade para as comunidades que a seguiam. Famílias nobres que partiram com o que conseguiram montar em cavalos. Populações rurais que simplesmente caminharam para longe do avanço muçulmano, sem saber exatamente onde parariam. O destino comum era a região que as fontes latinas da época chamavam de Asturiae, as Astúrias. Uma faixa de território no extremo norte da península encostada ao mar Cantábrico e protegida ao sul pela Cordilheira Cantábrica, uma barreira natural de picos que chegam a 2.600 metros de altitude, cortada por vales profundos e rios de corrente rápida. Aquele território não era desabitado. Havia ali os Ástores, povo de origem pré-romana com uma história de resistência muito própria. O Império Romano havia levado décadas para subjugá-los, no século I a.C., numa campanha que os historiadores romanos descrevem como uma das mais difíceis da expansão imperial. Esse passado de independência não havia desaparecido. Os Ástores nunca foram completamente integrados à cultura visigótica do sul, mantendo costumes, estruturas familiares e uma relação com o território que os distinguia das populações das grandes cidades peninsulares. A relação entre esses habitantes originais e os refugiados que chegavam do sul era no mínimo complexa.
Os recém-chegados traziam consigo a pretensão de representar o que restava de um reino, mas chegavam como fugitivos, sem exércitos, sem recursos e sem autoridade real sobre um território que nunca havia sido verdadeiramente seu. Foi nessa tensão entre os refugiados que queriam reconstruir algo e os habitantes que não haviam pedido para receber ninguém que começou a tomar forma um projeto ainda sem nome, liderado por um homem cuja origem as fontes medievais nunca conseguiram ou nunca quiseram esclarecer. Sobreviver nas Astúrias do século VIII não era uma questão de estratégia política, era uma questão de não morrer de frio antes do inverno terminar. A Cordilheira Cantábrica não era apenas uma barreira geográfica, era um filtro. O mesmo terreno que dificultava o avanço muçulmano, dificultava igualmente o abastecimento, a comunicação e qualquer forma de organização coletiva entre os refugiados dispersos pelos vales. As aldeias existentes eram pequenas, a produção agrícola era limitada pelo clima úmido e pelos solos pobres da encosta norte, e a chegada de centenas, talvez milhares de pessoas sem recursos pressionavam um sistema de subsistência que já operava no limite. O quadro social que se formou naqueles primeiros anos era profundamente diferente do mundo visigótico que os refugiados haviam deixado para trás. No sul, a nobreza definia-se pela extensão das suas propriedades, pela proximidade com a corte e pelo controle sobre populações camponesas dependentes. Nas Astúrias, nenhum desses marcadores funcionava. Um conde visigótico que chegasse às serras cantábricas com o título, o orgulho e sem o território que lhe dava sentido, era, na prática, apenas mais um homem com fome num vale que não o conhecia. O clero foi, nesse contexto, a instituição que melhor sobreviveu à transição e a que mais contribuiu para manter alguma coesão entre os dispersos. Os bispos e abades que haviam fugido do sul chegaram com algo que nenhum nobre podia carregar, autoridade simbólica que não dependia de território. As relíquias que transportavam, ossadas de mártires, objetos associados a santos locais, funcionavam como pontos de agregação. Uma comunidade que não tinha muros, mercado nem administração, podia ainda assim reunir-se em torno de uma relíquia e reconhecer-se como parte de algo maior do que a aldeia onde dormia. Foi também o clero que preservou, copiou e transmitiu a memória escrita do reino visigótico, as leis, as crônicas, os documentos eclesiásticos que registravam a continuidade de uma tradição jurídica e religiosa. Sem esse trabalho silencioso de preservação, feito em salas de cópia improvisadas e mosteiros de condições mínimas, a ideia de que havia algo a recuperar teria se dissolvido em menos de uma geração. Mas preservar memória não era o mesmo que construir poder. Enquanto os refugiados tentavam se organizar nas encostas cantábricas, o califado omíada consolidava o controle sobre o resto da península, com uma eficiência que tornava qualquer projeto de resistência parecer no mínimo prematuro. Entre 711 e 718, governadores muçulmanos foram instalados em Córdoba, Mérida, Zaragoza e nas principais cidades do sul e do centro. A administração fiscal funcionava, os tributos eram cobrados e a nova ordem mostrava sinais de permanência que iam muito além de uma ocupação temporária. Foi nesse momento, quando a ideia de que o domínio islâmico pudesse ser revertido rapidamente começava a aparecer uma ilusão, que chegou às Astúrias a notícia que mudaria tudo. Os exércitos muçulmanos estavam avançando para o norte. E o que tornava essa notícia ainda mais perturbadora era o que os exploradores traziam de informação sobre a missão dessas forças. Não vinham para conquistar as montanhas, vinham cobrar tributos das populações que haviam escapado ao controle do califado. Para os refugiados que haviam cruzado a cordilheira acreditando que o terreno os protegia, aquela notícia tinha um significado preciso. A proteção das montanhas havia acabado. E com ela, a possibilidade de continuar esperando que alguém, em algum lugar, resolvesse o problema por eles. O homem que as crônicas colocam no centro da resistência asturiana chama-se Pelágio. Pelágios nas fontes latinas, Pelaio na tradição castelhana posterior. E já na primeira pergunta que se faz sobre ele, a história começa a complicar-se. A crônica albeldense, redigida por volta de 881, apresenta-o como um nobre visigótico de linhagem real, possivelmente filho ou neto de um duque chamado Fávila, que teria servido sobre os reis visigóticos do final do século VII.
A Crônica de Afonso III, produzida na mesma época, mas em versão diferente, acrescenta detalhes sobre sua passagem pela corte de Toledo antes da conquista. O problema é que ambas as crônicas foram escritas cerca de 160 anos depois dos acontecimentos que descrevem, num momento em que o Reino das Astúrias tinha interesse político direto em apresentar Pelágio como herdeiro legítimo da tradição visigótica, e não como um chefe local de origem obscura. O que as fontes mais próximas dos acontecimentos permitem afirmar com razoável segurança é mais modesto. Pelágio era um homem com capacidade de liderança reconhecida pelos refugiados asturianos, com alguma ligação ao mundo visigótico do sul e com disposição para fazer algo que a maioria dos sobreviventes havia descartado como suicídio: enfrentar diretamente uma força enviada pelo califado. A força que se aproximava era comandada por um oficial chamado Alcama, subordinado do governador muçulmano instalado em Gijón, cidade costeira no próprio coração das Astúrias, o que revelava que o califado havia penetrado o território muito mais fundo do que os refugiados provavelmente imaginavam. A missão de Alcama, segundo a crônica de Afonso III, era exigir o pagamento de tributos das populações que haviam escapado ao controle fiscal do califado. Não era uma expedição de conquista territorial, era uma operação de cobrança, com o peso militar necessário para tornar a recusa uma opção cara. Pelágio recusou. A dimensão exata dessa recusa, se foi uma negociação que escalou para confronto ou uma decisão militar premeditada, não está clara nas fontes. O que está claro é que a recusa não foi apenas pessoal. Representava uma declaração coletiva de um grupo de pessoas que havia chegado ao fim literal do território disponível para a fuga e que, diante da exigência de tributo, entendeu que pagar significava aceitar uma subordinação sem prazo de validade. Aqui é onde a narrativa das crônicas cristãs posteriores e a realidade histórica mais provável começam a divergir de forma significativa, e onde a história se torna paradoxalmente mais interessante do que a versão simplificada. As crônicas asturianas dos séculos IX e X descrevem o que veio a seguir como uma batalha épica, milhares de guerreiros muçulmanos avançando sobre Pelágio e seus homens, retirados para uma caverna nas montanhas de Covadonga, no coração da Cordilheira Cantábrica, e uma vitória milagrosa atribuída à intervenção direta da Virgem Maria, cujo santuário ficava precisamente naquele local. Os números que essas crônicas registram, 187 mil soldados muçulmanos atacantes, na versão mais exuberante, pertencem claramente ao repertório da amplificação épica medieval, não ao registro histórico verificável. A realidade que a historiografia moderna reconstrói a partir de fontes cruzadas, incluindo crônicas árabes posteriores, que mencionam de forma vaga levantamentos na região, sem lhes atribuir grande importância, é consideravelmente mais modesta em escala. Um grupo de refugiados visigodos e populações locais asturianas, em número provavelmente na casa das centenas, utilizou o terreno montanhoso para emboscar e derrotar uma força muçulmana de cobrança de tributos, de dimensão igualmente limitada. O que torna esse episódio historicamente decisivo não é a escala, é o significado que lhe foi atribuído imediatamente depois. Pela primeira vez desde o Guadalete, uma força muçulmana havia sido derrotada em território peninsular. A notícia viajou pelos vales cantábricos e chegou até as comunidades de refugiados dispersas pela região, com um efeito que nenhum discurso político poderia ter produzido: a prova de que a recusa era possível e que as montanhas, afinal, podiam ser uma fortaleza. Mas havia uma pergunta que ninguém, naquele momento, conseguia responder. O califado deixaria aquela derrota sem resposta? A resposta do califado a Covadonga foi, em termos militares, quase nenhuma, e esse silêncio é tão importante quanto a batalha em si. Por volta de 722, data tradicionalmente associada ao confronto nas crônicas medievais, embora haja variações, o califado omíada estava no auge da sua expansão geográfica. Os exércitos que haviam cruzado Gibraltar em 711 já avançavam para norte dos Pirineus, em campanhas muito mais ambiciosas do que cobrar tributos numa faixa de montanha pouco povoada. Nesse contexto, uma derrota menor numa operação de cobrança de tributos num território montanhoso sem valor estratégico aparente não justificava o desvio de recursos de frentes muito mais decisivas. Foi esse desinteresse
mais do que qualquer vitória militar que deu a Pelágio e aos seus o tempo de que precisavam. Nos anos seguintes ao confronto de Covadonga, o pequeno núcleo de resistência asturiana começou a estruturar-se de uma forma que ia além da sobrevivência imediata. Pelágio estabeleceu Cangas de Onis como sede da sua liderança, uma escolha reveladora, porque Cangas ficava no interior protegido dos vales cantábricos, longe da costa, onde o califado mantinha presença em Gigon, e no cruzamento de rotas que ligavam as comunidades dispersas pelo norte. A estrutura que emergiu naqueles primeiros anos não era ainda um reino no sentido formal do termo. Era algo mais parecido com uma confederação de sobreviventes, nobres visigóticos que haviam trazido do sul a memória de como funcionava uma corte, clérigos que haviam preservado a continuidade eclesiástica e populações asturianas locais que aceitavam a liderança de Pelágio não por lealdade a uma tradição que não era a sua, mas porque aquela liderança produzia um resultado: proteção. A morte de Pelágio, por volta de 737, segundo a crônica albeldense, não interrompeu o projeto, o que seria o sinal mais claro de que havia algo mais do que um homem por trás daquele núcleo de resistência. O filho Favila sucedeu-lhe por apenas 2 anos. As crônicas registram que morreu num acidente de caça, e depois o genro Afonso, que as crônicas identificam como Afonso I, expandiu significativamente o território sob controle asturiano, aproveitando a grande revolta berbere de 740 a 741, que retirou ao califado parte significativa das forças estacionadas no norte da península. Foi Afonso I quem começou a transformar a sobrevivência em política. Entre 739 e 757, o pequeno núcleo de Cangas de Onis estendeu sua influência até a Galiza, região que havia sido o coração do reino suevo antes da unificação visigótica, e onde existia uma memória eclesiástica e administrativa suficientemente sólida para ser mobilizada como fundamento de um projeto político mais amplo. A Galiza não foi conquistada, foi absorvida, num processo em que as elites locais reconheceram na liderança asturiana uma proteção mais eficaz do que qualquer alternativa disponível. Nesse avanço para o oeste, o território que hoje corresponde ao norte de Portugal, a região entre os rios Minho e o Douro, que os romanos haviam chamado de Galaécia e que os visigóticos haviam herdado como parte do seu reino, começou a entrar no horizonte político do que estava se tornando o Reino das Astúrias. A noção de que aquele território partilhava com a Galiza uma memória comum, uma tradição eclesiástica contínua e uma resistência paralela ao domínio islâmico seria um dos fios que, séculos depois, ligaria as Astúrias ao Condado Portucalense e o Condado Portucalense a Portugal. Em Covadonga, ninguém nas montanhas cantábricas sabia que estava fundando algo. Pelágio não proclamou um reino, foi aclamado chefe por homens que precisavam de um chefe. A vitória não foi planejada como símbolo, tornou-se símbolo porque sobreviveu à memória de quem a viveu e à necessidade política de quem a narrou um século e meio depois. O que aconteceu nas Astúrias entre 711 e 757 foi, na sua origem, um conjunto de decisões de sobrevivência tomadas por pessoas que não tinham outra opção disponível. A história tem uma forma particular de transformar necessidade em destino e fuga em fundação. Há uma tentação persistente em olhar para as Astúrias do século VIII e ver ali o início de um plano, como se Pelágio e os refugiados que o seguiram soubessem, desde o primeiro inverno nas Serras Cantábricas, que estavam plantando a semente de algo que duraria 8 séculos. Essa leitura é reconfortante, mas inverte a ordem dos acontecimentos. O que existia nas montanhas do norte nos anos imediatamente após o Guadalete era desespero organizado. Pessoas que haviam perdido território, título, função e certeza, e que se agarravam ao único recurso que o califado não conseguia confiscar: a recusa. Não a recusa heróica dos épicos medievais, mas a recusa prática, cotidiana e exaustiva de quem não tem para onde ir e decide que ficar parado também é uma forma de resistir. A reconquista, o processo de 8 séculos que culminaria na expulsão do domínio islâmico da península e que tornaria possível, geração a geração, o Condado Portucalense e Portugal, não foi um projeto.
foi uma acumulação. Cada geração que manteve o núcleo asturiano vivo acrescentou uma camada ao que a geração seguinte herdaria como tradição, como legitimidade, como território. O reino que Afonso I começou a expandir para a Galiza e para o norte do que seria Portugal não era a realização de um plano de 711. Era o resultado de décadas de sobrevivência que, vista de longe, acabou parecendo estratégia. O norte de Portugal e a Galiza partilham com as Astúrias algo mais do que geografia. Partilham a memória de terem sido, durante aqueles primeiros séculos de resistência, o mesmo território, percorrido pelos mesmos refugiados, administrado pelas mesmas estruturas eclesiásticas, protegido pelas mesmas montanhas que o califado decidiu que não valiam o esforço de conquistar. Quando o público deste canal olha para o Minho, para o Douro, para as serras do noroeste português, está olhando para o mesmo terreno onde tudo isto começou. A pergunta que este vídeo deixa em aberto não é sobre o passado. É sobre o que significa construir algo duradouro sem saber que está construindo. Pelágio não fundou Portugal, mas as decisões que ele e os seus tomaram naquelas montanhas criaram as condições sem as quais Portugal não teria sido possível. Há uma diferença entre as duas afirmações, e essa diferença é onde a história séria começa. Se chegou até aqui, já conhece a resistência que tornou tudo possível. No próximo episódio desta série, voltamos às montanhas, mas desta vez para a batalha que as crônicas transformaram em milagre e a historiografia moderna tenta reconstruir com o que sobrou das fontes: Covadonga, Pelágio e o confronto que deu início à longa jornada de regresso. Se não quiser perder, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.